Eu lembro no Rio de Janeiro, eu acho que era no Teatro Tablado, eu não sei exatamente que teatro que era. Eu tinha uns, sei lá, 6, 7 anos de idade talvez. E eu lembro de entrar numa sala muito escura e ver no palco um cavalo azul. Mas era um cavalo de verdade. Na minha memória, hoje, quando eu volto a ela, é um cavalo azul. Obviamente, provavelmente era uma peça infantil, era o Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado, provavelmente. Devia ter uns 6 ou 7 anos, eu acho. Eu não tenho muitas memórias dessa época, mas minha mãe comentava uma coisa, que eu ficava dando a minha opinião nas peças, e eu ia pro teatro, eu ia para a beira do palco e começava a falar com os atores, a querer interagir com os atores e tal. Minha mãe dizia que isso já era um prenúncio. Quando eu informei que eu ia fazer vestibular para direção teatral, ela falou, eu já sabia, desde pequeno já estava... Você ia para o teatro infantil, incomodar os atores do teatro infantil, enchendo o saco deles, falando sobre o que eles deviam fazer, o que eles não deviam fazer. Eu assistia muito teatro, eu realmente assisti bastante teatro. E eu lembro que quando no meados da adolescência, com 15 para 16 anos, eu comecei a me interessar em ler aquilo. Porque eu assisti a uma peça, se não me engano foi o Esperando Godot, e eu fui para casa maluco com aquilo. Eu não entendi umas coisas, eu precisava ler a peça mesmo. E acho que foi uma das primeiras peças que eu li, foi Esperando Godot, de Samuel Beckett. Mas eu lembro, para fazer o vestibular para a escola de teatro, para a universidade, eu tive que ler 10 textos teatrais. E eles davam uma lista de 10 textos e você, para fazer o vestibular, a prova específica, você fazia isso. E aí eu lembro de ter lido nesse período, aí eu li Édipo Rei, Tartufo, Hamlet, de Shakespeare. Foi muito intenso, assim, antes do vestibular para a escola de teatro, eu tive que ler muitos textos e eu meio que baguncei tudo na cabeça. Mas eu lembro que eu respondi uma questão do vestibular na época, que era uma prova oral, uma entrevista, assim. E aí o professor perguntou para mim qual das peças que a gente tinha lido, qual era a mais Hitchcockiana. E eu tinha dito que era Édipo Rei. Na minha opinião, Édipo Rei era a mais Hitchcock de todas. Tem uma coisa no fundo disso tudo, assim, o ator tem que ter verdade sempre, como ator, independente de onde ele esteja. Eu estando no palco fazendo uma tragédia de Shakespeare, ou estando num filme de longa-metragem super espontâneo, tem que ter verdade. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo ali e fazer com o máximo de generosidade possível com a obra, né? Com o que vai ser lá adiante. Quando eu penso nessa coisa na minha cabeça, através da pergunta do professor, comparando Édipo Rei a uma estética de Hitchcock, ali eu tinha entendido uma coisa, esse trânsito, né, entre teatro, cinema, televisão, independente do meio que você está expressando o que você tem que fazer, você está muito inteiro, muito verdadeiro. É a verdade, eu acho que a gente precisa sempre buscar a verdade, independente de onde esteja. E é bom ser conduzido para essa verdade. Alguns diretores sabem fazer isso muito bem, conduzir o ator para descobrir essa verdade e conseguir expressar essa verdade de uma maneira eficaz, né, e intensa e expressiva.
Na representação, e aí eu estou usando essa palavra bem específica, assim, quando você representa alguma coisa num palco ou na tela, essa representação, ela tem que partir de uma... que é isso que eu chamo da verdade, tem um sentido de uma analogia lá no fundo, de... Isso Stanislavski fala um pouco sobre entender as minhas próprias emoções e de que forma eu posso usar as minhas próprias emoções, a minha própria experiência, meu corpo, minha pele, a arte da representação teatral, a arte do ator, ela é uma arte muito estranha porque ela usa o corpo do intérprete no momento da existência da obra. A obra só existe na presença do corpo do ator naquele momento. Pode ser gravada, pode ser filmada, pode ser... mas o corpo foi necessário naquele momento. O corpo, a voz, a respiração. E eu acho que isso tudo isso interfere. Mas eu acho que você afinar isso através de analogias. Eu tenho três personagens que eu interpretei que foram muito importantes para mim, porque eu sinto que a partir do momento que eu fiz esses personagens, essas peças no teatro, eu mudei. Depois eu virei uma pessoa diferente. O primeiro foi o Iago, na montagem de Otelo, com direção de Carmen Paternostro, em 1995, que havia uma coincidência ali que o personagem diz a idade dele. Ele diz que ele tem 28 anos de idade e eu tinha 28 anos de idade quando eu fiz o personagem. E aquilo mudou muito, assim, a vibração do texto shakespeariano, o tipo de montagem foi muito louco. E o personagem é um vilão horroroso, é terrível. E eu tentava fazer isso com a maior verdade possível. O segundo que eu penso é numa peça contemporânea chamada Caso Sério, que era um personagem que ele era um rapaz gay que tinha AIDS. Ele era muito deprimido e tinha uma relação muito estranha com a vida, que é muito diferente de mim. E eu acho que eu saí dali mais aprendendo um pouco. E o terceiro foi uma peça que eu fiz no ano passado, que foi Esperando Godot, de Beckett, que eu fiz o Vladimir, que para mim foi é como se fosse um marco. É a realização de um sonho que eu já nutria há muito tempo, e ali eu entendi muito sobre a obra de Samuel Beckett. A partir do momento que você faz o personagem, você começa a compreender melhor o autor, você tem uma visão diferente da obra, do texto e de toda a teoria que tem em volta dele ao fazer. E o Vladimir, do Esperando Godot, eu me dei conta de uma coisa muito, muito linda, e eu me dei conta durante o processo, foi num dia de ensaio, que o personagem sabe a situação em que ele está. O personagem sabe que ele está num palco de teatro, ele sabe que ele não vai sair dali nunca, ele sabe que Godot não vai chegar nunca. E isso aqui acabou produzindo em mim uma resposta emocional muito intensa e muito expressiva no espetáculo. E acho que foram três personagens que eu guardo com muito carinho, que eu trago com muito carinho. Então, é Iago, Rodrigo e Vladimir. Quando estou como ator numa peça, eu faço uma adesão estética. Uma coisa que Fernanda Montenegro falou algum tempo atrás, eu fiquei muito marcado, assim, eu quando estou como ator numa peça, eu faço uma adesão estética, que é isso que Fernanda Montenegro falou. Ela quando está em cena como atriz, ela faz uma adesão estética à obra, ao diretor, ao texto. E eu acho que é isso que me move e que me nutre muito isso. Para mim é sempre muito bom. E às vezes eu sinto uma comichão, eu preciso dirigir. Recentemente eu assisti uma peça argentina em Buenos Aires, eu saí da peça com a cabeça formigando, entrei em contato via Facebook com o autor da peça, ele me mandou o texto, a gente está num processo de tradução do texto para o português, porque é uma peça que eu quero dirigir. Ali eu sinto assim, às vezes eu sinto essa comichão, eu tenho coisas para dizer como diretor, como encenador, tem coisas importantes que eu posso ressaltar ali e que eu acho importantes que seja através da minha mão como diretor. No caso, às vezes eu sinto necessidade de estar em cena. No Esperando Godot, por exemplo, era um projeto meu como ator
e que eu optei por convidar um diretor. Então eu fiz o projeto, eu levantei a grana, eu convidei os outros atores, mas o projeto é um projeto meu, mas a direção não é minha. Não que eu não pudesse dirigir um Godot, eu acho que eu sou capaz e poderia fazer isso, mas naquele momento eu queria justamente fazer essa adesão estética à intenção de um encenador. E não me arrependo não, para mim foi uma experiência incrível e muito lucrativa, assim. Não financeiramente, mas no sentido artístico. Orson Welles disse, quando ele começou a dirigir peças e que ele era o protagonista das peças, que ele estava dirigindo na cadeira do diretor e na sala de ensaio e ele está faltando alguma coisa que ele não sabia o que era. Aí quando ele se colocava em cena, ele entendia o que era. Era ele, era a presença dele como ator, fechava a estética lá do negócio. Eu juro que eu persigo isso, mas eu ainda tenho um pouco de medo de me dirigir. Eu acho que eu ainda preciso do olho de fora e eu acho que é muito mais, até agora pelo menos, tem sido bem prazeroso atingir fazer as peças e atingir o resultado a partir de uma concepção que não seja minha. Não sei como é que seria me dirigir, eu acho meio paranoico demais. Sei lá, você se dirigir. Eu fiz isso no único filme que eu dirigi, que é um curta-metragem, que é um roteiro de Samuel Beckett, e que eu me dirigi, porque eu fiz o papel do protagonista, e eu sofri muito na hora da edição, porque é muito paranoico, você se ver ali e você ter que escolher, você tem que se livrar de uma vaidade de ator e uma vaidade humana para você ver o que é melhor para a obra naquele momento. E nem sempre você tá bonitinho, nem sempre foi o melhor take. Enfim, é bem estranho. Acho paranoico, acho realmente muito paranoico. Eu fui muito público de teatro e eu sou muito público de teatro, de dança, exposição, música. Assim, eu sou um público muito frequente e muito assíduo de tudo. Eu sou muito curioso com as coisas. Hoje, quando eu estou em cena, é incrível como você percebe a pulsação da plateia e o quanto você dialoga com isso de uma certa maneira. E eu lembro de experiências que eu tive de uma peça que eu estava fazendo e o público estava muito animado e rindo muito. E eu sabia que se a gente continuasse naquilo ia acabar virando uma histeria. E eu começo a dosar o meu trabalho de intérprete, de ator no palco para que o público acalme um pouco, para que ele fique preparando o público. E isso é um diálogo, né? Preparando o público para o que vinha a seguir, que precisava de um pouco mais de concentração, precisava de um pouco mais de silêncio. Quando você está em cena, é uma coisa muito louca. Teve uma vez que eu tive um pesadelo de que eu estava em cena fazendo uma peça e que tinha uma pessoa armada na plateia com um revólver e que ia atirar em mim. Isso foi um pesadelo que eu tive, foi um sonho. Mas eu acho que eu não me coloco nesse lugar. O que eu acho hoje, me transferindo, quer dizer, voltando para aquele menino que via um cavalo de verdade azul, o que eu quero é que um menino de 6, 7 anos de idade que esteja assistindo uma peça minha, infantil, consiga no futuro dele ter esse mesmo tipo de memória, dessa fantasia extrema, essa memória maravilhosa desse mundo maravilhoso, de que a pessoa ela não saiba no futuro que ela estava num teatro, mas que ela acha que ela estava nesse mundo mágico que eu tenha proporcionado. Eu acho que se eu conseguir atingir isso com uma pessoa na vida, para mim minha carreira tá pronta, assim, é o que eu almejaria, assim. Toda a minha relação com o sonho, ela é muito forte. Eu tenho sonhos e tanto o contrário, assim, eu tive esse pesadelo de que tinha uma pessoa armada na plateia com um revólver que ia me matar, e eu sabia que ia me matar. Assim que terminasse a peça, eu ia tomar um tiro. Eu já tive um sonho também de que eu estava por trás das cortinas do teatro, eu ouvia o público chegando, era um público ruidoso, e eu ficava olhando pela fresta da cortina para saber
quem é que estava na plateia, eu não conseguia enxergar direito, estava tudo meio fora de foco e tinha umas luzes que eu não conseguia enxergar e eu estava no escuro no teatro. E a peça não estreava nunca. E eu tenho a experiência mais recente que eu tive foi uma realização de sonho. Eu tive um sonho que eu entrava em cena dizendo um texto de uma peça. Eu estava num teatro no sonho e contracenando com uma atriz e ela se virava e era uma atriz. Quando eu acordei muito nervoso, muito mexido com aquilo. No dia seguinte, na manhã seguinte, eu liguei para ela e falei, eu sonhei que a gente estava fazendo Medéia. Vamos transformar isso num projeto. Eu acabei transformando num projeto e a gente fez. E eu fazia o papel de Jazão e ela fazia o papel de Medéia e tinha uns outros atores também. E no dia que a gente começou a ensaiar, e era muito interessante isso, de você literalmente você realizar o seu sonho. O meu sonho que eu tinha tido, eu consegui reproduzir no teatro o sonho. Literalmente, o sonho que eu tinha tido. A atriz virada de costas, o rosto dela coberto de sangue, eu vestido de branco, falando com ela o texto da peça. Eu tenho muito essa... Naquele momento foi um momento muito especial, porque isso é raro, eu acho. E nesse sentido, eu acho que eu sou um homem privilegiado. Eu acho que eu estou numa profissão que eu posso realizar os meus sonhos, os mais malucos que sejam. Eu vou arranjar um meio de conseguir realizar os meus sonhos mesmo, do jeito que eles são. Eu não preciso arranjar substitutos para os meus sonhos. Eu posso realizar o sonho mesmo, do jeito que ele vem. Ele pode ser bem-vindo e eu posso colocar ele em cena, transformar ele artisticamente em algo palpável e expressivo. O teatro de hoje, ele precisa aprender a lidar com o público de hoje também. Todas as vezes que eu me aventurei no teatro para criança, e eu não me aventurei poucas vezes, como ator, sim, eu acho que eu só fiz uma peça para criança. Mas as peças que eu dirigi para criança são peças que eu pensava muito nesse público, de levar a esse público um pouco de... É teatro, é de verdade, tem que ser de verdade, tem que ser bem feito, tem que ser bom, tem que ter qualidade. E já tive discussões com produtores, porque a peça não é muito colorida, a peça tinha que ter mais música. Eu falei, não, gente, confia em mim, a gente está contando uma história. Tem uma coisa das peças, quando eu dirijo as peças para criança, uma resposta que eu tenho muito boa sempre é que os adultos, os pais, gostam das peças, porque não são peças bobinhas, não são peças tolas. São peças interessantes, que contam boas histórias, que trazem boas imagens sempre. Eu acho importante isso. Eu não trato a criança como um ser demente. A criança é uma pessoa que tem um pouco menos de experiência do que a gente. Ela vai crescer, ela vai virar um adulto e a gente vai ser colega no futuro. Então eu acho que a gente tem que ter respeito pela infância nesse sentido. Uma coisa que eu testemunhei uma vez, não tem a ver com teatro, era uma exposição no Museu de Arte Moderna. E aí tinha uma senhora com uma filha dela que devia ter uns 9 anos de idade no máximo, e a menina queria tocar nas obras. E a mãe gritava com ela, disse assim, olha com os olhos, mão para trás. A cada obra a menina estava encantada com as obras, porque eram obras interessantes até para uma criança e eram lúdicas e interessavam a menina, eram obras interessantes. A menina queria tocar e a mãe disse, não pode tocar. E eu acho que essa mãe estava acabando com a experiência de prazer dessa menina, de estar naquela exposição, naquele momento. E eu vi uma coisa dessa muito parecida recentemente, que tinha um senhor com uma menininha, eu não sei qual era a relação deles, talvez ele fosse pai ou tio, avô, enfim, não sei. Era um homem com uma menininha, numa peça infantil dirigida por mim, recentemente. E ele o tempo inteiro tem que ficar sentada na cadeira. Fica sentada na cadeira, não pode sair da cadeira. E a menina queria assistir a peça em pé, pulando, porque era
o interesse dela era esse, ela não estava interessada muito em ficar sentada, ela queria ficar assistindo a peça, ela estava ligada na peça, mas ficava falando, e ela falava, repetia os textos da peça, e o pai ficava reprimindo ela. Eu acho isso horrível. Deixa as pessoas serem o que elas quiserem ser, deixa a criança, não vai estar incomodando. E o que eu acho que as pessoas ficam criando uma expectativa de que como é o certo de se assistir determinada coisa. Eu não entendo como é o que é o certo. O certo é como estiver confortável. E é óbvio, eu vou reclamar disso o resto da vida sempre, que é celular ligado na plateia. Eu acho isso muito mais falta de educação. Provavelmente esse pai vai encher o saco de algum ator lá adiante com o celular ligado. Acho que a gente tem uma coisa de público hoje, de uns tempos para cá, principalmente com o excesso de televisão, é justamente essa ideia de que o que acontece no público não interfere no que está acontecendo em cena. Mas a gente tem tido espetáculos que têm tido esse trânsito maior. Os espetáculos que não ficam mais fechados lá na caixa do palco, para que o público fique passivamente lá assistindo, não. E aí isso acho que muda um pouco essas relações entre palco e plateia, que é que eu acho também que a gente perdeu um pouco essa ideia de contemplação, de ficar sentado numa poltrona durante 2 horas contemplando uma peça de teatro, como a gente não fica contemplando mais nada. Eu fico com um controle remoto na frente da televisão querendo trocar de canal. Essa interação eu acho ela necessária. Só não acho que possa ser forçada. O teatro de hoje ele precisa aprender a lidar com o público de hoje também. Eu sou o cara que interrompe peça quando o celular toca e incomoda. Eu já fiz isso algumas vezes. Isso acabou virando um folclore. A última vez eu estava em cena e uma senhora na segunda fila começou a tocar o celular dela e ela abriu a bolsa e atendeu o celular e eu ouvi ela falando: ah, não, estou aqui no teatro, não sei que hora termina. Aí eu interrompi, eu disse: a senhora não desligar o celular, a gente não vai continuar. Ela tem que entender ali naquele momento de que são pessoas de verdade que estão no palco. Não é TV, não é uma tela. Aquilo não está pré-gravado. Ali a gente está respirando junto. Acho importante. Eu fui didático com essa senhora nesse momento. A minha experiência de ter estudado numa escola militar, no colégio militar, e esse meu caminho, quer dizer, a partir de um momento eu abro o meu caminho, quer dizer, eu trilho o meu caminho para um caminho de uma profissão que obviamente tem muito mais de liberdade, de poder exercer meu pensamento e de maneira mais tranquila, com mais liberdade mesmo. Mas eu acho que eu trago um pouco uma lição do colégio militar, que é a noção de disciplina. E aí lembrei de Renato Russo, disciplina é liberdade, um pouco. O teatro, se você não tiver disciplina, você não consegue fazer ou vai fazer de uma maneira muito mais difícil. Então eu acho que eu trago da minha experiência no colégio militar a relação com a disciplina, não uma disciplina repressiva, que no colégio militar, se você perguntar por que você deve ser disciplinado, ninguém sabe responder. Eles não refletem sobre aquilo. No teatro, a disciplina me ajuda a me concentrar, me ajuda a ser um artista melhor, eu acho. Talvez também me atrapalhe um pouco em determinados momentos que acho que ainda ecoa um pouco o medo de errar ou o medo de não estar fazendo a coisa certa. Mas aos poucos também a gente vai se libertando dessas amarras, eu acho. O teatro me ensinou muito isso, logo no início, as primeiras peças que eu dirigi, que às vezes dava um pequeno acidente no ensaio, uma coisa não saía exatamente como planejado, e aquilo acabava sendo integrado ao espetáculo e virava uma marca dos espetáculos. Eu acho que isso é uma lição que eu aprendo diariamente. Mas a relação com a disciplina permanece, eu acho. Para realizar o sonho, do jeito que ele aparece no sonho, a gente tem que ser muito rigoroso, porque o sonho ele tem um roteiro dele muito bem definido. E aí, às vezes, você, para perseguir isso que é tão abstrato, você precisa ser rigoroso. Eu sou muito rigoroso. Mas também relaxo. Depois de 30 anos também você relaxa um pouco, você aprende a relaxar também. Uma coisa que eu falo quando eu estou nas aulas de interpretação e de improvisação, o que eu digo para os alunos é: a gente precisa se divertir.
Mas se divertir não significa virar uma bagunça, não significa virar um carnaval. Vai ter o momento do carnaval, vai ter o momento dessa expressão completamente livre, absoluta, sem o menor controle lá dentro da sala de aula. Mas eu acho que a gente tem de você criar um ambiente na sala de ensaio, um ambiente criativo, um ambiente produtivo, que as pessoas estejam ao mesmo tempo relaxadas, tranquilas e cientes do que elas vão ter que fazer. Porque aí, se todo mundo estiver relaxado numa situação dessa, esses momentos de erro, de pequenos acidentes, eles vão acontecer de uma maneira mais produtiva e os acidentes vão ser mais bonitos.